Um. E aí, galera, estamos aqui ao vivo com o senhor Antônio, conhecido mais como Pilão, ex-líder sindical da Sabesp, aí foi líder sindical por mais de 17 anos e ele tem aí um assunto para falar aqui, para explanar para nós sobre o executivo, sobre o legislativo e sobre o que ele pensa sobre o 14º salário, né? E então ele vai começar aí a falar. Gostaria que todos vocês tirassem um pouquinho do seu tempo para escutar o que nosso amigo tem a falar. Vou partilhar. Bom dia, boa tarde, Brasil, galera, né? Então, o que eu vou falar é sobre problemas de sofrimentos, o que acontece com o sofrimento de aposentados. Então, o aposentado, por exemplo, o legislativo, executivo, legislativo e judiciário, o salário deles sempre foi diferente. Por exemplo, digamos, um senador, ele quando ele entra eleito a senador, ele trabalha, ele fica 8 anos. E com 8 anos ele já tem direito a uma aposentadoria milionária, alta, né? Então, o deputado federal, ou que seja deputado estadual, ele é 8 anos. Com 2 mandatos ele já tem direito a uma aposentadoria. Então, é uma aposentadoria vitalícia, né? E o operário e o outro povo, pessoal, eles têm uma aposentadoria, ele rala a vida toda, sofrendo, né? As injustiças. Então, 35 anos pelo aposentado. Quando o cara vem aposenta com 25 anos, é porque às vezes o cara tem problema de salubridade, periculosidade, e mesmo assim os legislativos, alguns deputados, que a gente bota ele lá, vota neles, eles não estão lá para o povo. Esse pessoal, eles não estão lá para o povo. Eles estão sempre para poder, eles entrar lá ao lado deles, só puxar brasa para sua sardinha. E não é bem assim a situação. Então, por exemplo, o 14º salário, o 13º, que é o artigo 40, o 13º. Então, o 13º, como saiu agora, o 13º, saiu o 13º, o pessoal pagou as parcelas, umas parcelas mal pagas aí, de 2 vezes para trás. Parece que foi maio, junho. Só que quando chega, meu pessoal brasileiro, quando chega agora dezembro, não tem nada. Então, eles poderiam ter pagado uma parcela lá atrás e outra deixado para pagar em dezembro. Porque dezembro é que o povo tá ferrado. E você vê, a inflação aumenta, mudando para outro assunto, o 14º salário, que não está ainda em andamento, poderia eles pagar um 14º salário para o aposentado. Porque o aposentado é o seguinte: a inflação atinge 10%, 20%, 10%, 5%, e o salário do cara, ele vai sempre ser corroído. Por exemplo, o cara, um salário mínimo, que agora que está aprovado para 2021, 5,26%.
Agora você veja, meu pessoal brasileiro, o que acontece. Se um salário mínimo miserável, que não dá nem para uma pessoa aposentada, nem uma pessoa solteira aí, viver com esse salário. Então, um salário mínimo, ele poderia ser, no mínimo, eu estou fazendo um cálculo de pelo menos de R$ 2.500. E nós estava pouco ainda, sabe? Porque aqui é do jeito que está. Porque um salário mínimo não é nada. É a mesma coisa de não dar nada do salário mínimo para o aposentado. E o aposentado, ele aumenta alguma coisa quando tem o salário mínimo, que ele pega o salário mínimo. Aí ele pega um aumentinho no salário. Então, e sempre quando um cara aposenta com 4 anos, ele está ganhando menos do que o salário mínimo. Porque a inflação vai tendo inflação e vai corroendo e o cara não pega. Então, não é igual uma aposentadoria como nós que tem aí de aposentadoria que tem parlamentares, que tem 4, 5 aposentadorias, tudo milionário e ganhando um dinheiro milionário. Então, se você for botar no bico do lápis de 500 e tantos senadores que tem lá, 500 e tantos deputados que tem lá, o deputado do Brasil inteiro. Então, veja o tanto, meu povo, que esse pessoal ganha, o dinheiro que eles ganham. Então, o dinheiro do Tesouro do Brasil é todo para esse povo, para esse pessoal, para judiciário, para deputado, senador e esse povo, presidente e tudo também, todos eles. Tanto faz do executivo, que é o presidente, e legislativo, que é o deputado federal, e deputado estadual, e deputado federal, né? Então, legislativo e senadores são legislativos, são legisladores. Agora, o executivo é o presidente da República, né? Então, e o judiciário, são 3 poderes, né? Então, você vê, meu pessoal brasileiro, um cara que só de carregar a aguinha para aqueles caras lá, um cara que ele só de trabalhar lá, às vezes copeiros, de carregar água para aqueles pessoal lá, quando ele aposenta, é uma aposentadoria diferente de que outro trabalhador que aposenta por CLT, que está aqui, lá fora, lá precisando do benefício. Então, todas essas injustiças que nós temos de uma pessoa ganhar tanto dinheiro e uma pessoa que ralou a vida toda, carregando tijolinho por tijolinho, pagando imposto, porque esses caras lá não pagam imposto, esse pessoal não paga imposto. E você vê, e vou falar aqui um pouco também da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras, ela tira o petróleo aqui, que aqui poderia ter refinaria, que tem refinaria. Mas agora eu lhe digo, por que eles não pegam o produto e faz refinaria aqui dentro do país, daqui, e depois eles vão vender lá? Agora só que eles pegam o produto bruto e vendem para ele lá em dólar. Então, ele vende o produto bruto, você está refinado, ele lá refina o produto e depois vende para nós aqui em dólar. Então, eu quero saber que cachorrada é essa. Será que não tem uma pessoa para ver uma situação dessa? Porque tem pessoas aí que querem entrar como deputado federal, que não sabe nem se ele está vivo. Entrar lá só para poder pegar dinheiro, propina, fazer toda sacanagem.
Agora só que o problema que é do povo, ninguém vê a situação do povo. Nunca entrou lá um cara à altura para lutar pro povo, né? De povo para o povo, né? Então você vê como é que está a situação. Agora fica o pessoal tudo votando nesses mocó, desses caras ordinários, né? Já teve até pessoas aí que foi ex-presidente, que ele falou que o cara que aposentava cedo era burro, era vagabundo. Agora vê a aposentadoria desses caras, dele, quantas aposentadorias que ele tem, que sabe que tem umas 4 ou 5 aposentadorias. Então, tudo milionário. Então agora só que o pessoal pobre, o trabalhador, que rala do dia a dia, só imposto que o cara paga IPTU, o cara paga o diabo a quatro, conta de luz sempre aumenta, muito cara, conta a água também aqui, que é uma tristeza, uma porcaria, sempre aumenta a água, uma coisa absurda dessa água, né? Porque depois que eles colocou o problema de terceiro, pessoas de terceiros aqui, na companhia, então os caras, o leitorista, eles tiram aí as contas de qualquer jeito, parece que até uma máfia, uma coisa. E depois aí só caristia de conta, e o pessoal é uma coisa terrível, né? Cada cara que entra, olha, eu estou te falando para você, dos tempos que eu tenho conhecimento, que eu me acho como gente, de pessoas que trabalhei na Companhia do Estado de Saneamento Básico, eu nunca vi um governo que entrou lá à altura para ajudar o povo. Só é para ferrar. Só para ferrar. Não tem todos que entram é ao lado deles. E veja a renda que dá a Sabesp no estado de São Paulo, né? Que é o maior saneamento que nós temos é São Paulo, o Brasil aqui. E você vê que ninguém vê falar de nada, só dinheiro que entra e não faz nada. Imposto, né? CPMF em cima do pobre trabalhador, né? E nós temos mais uma, meu pessoal, mudando por outro assunto. Nós trabalhamos no saneamento básico, a gente trabalha como servidor público, servindo o povo, levando água para o lugar onde não tem, fazendo toda a manutenção. Como eu trabalhava, era oficial de manutenção, B4. Então, eu trabalhava com um problema de válvulas telecomandadas. A gente que faz que a água que vai para o reservatório, né? Vai para a torre, tem lugares que vai com gravidade e outras vai puxado por motores, né? Diante dos motores, né? E tem outro problema de tratamento. Então, por exemplo, eu trabalhava na parte essencial. Eu fazia plantão, fazia todas essas características, né? Então, agora só que meu pessoal, essas firmas que ele diz estatais, né? Então, quando a gente está trabalhando, é Estado, é para o Estado. Agora, quando aposenta, é diferente. Que essas injustiças que tem. Então, e cada governo que entra, é tudo safado. Ninguém nunca viu um cara para ajudar o povo. Só teve um cara que foi brasileiro aqui, um presidente, só Getúlio Vargas, que não foi de meu tempo, mas foi ele que plantou a carteira de trabalho e foi ele que também deu o 13º. Se fosse um 13º pagado por Getúlio Vargas,
Hoje um salário mínimo era 3 mil reais. Nos tempos até passados, em 77, quando eu entrei na Sabesp, no saneamento básico, o salário era 290 cruzeiros, que era cruzeiro. E um salário mínimo naquele tempo para um trabalhador dava para 4 pessoas se alimentar e viver. E hoje um salário mínimo não dá nem para uma pessoa pagar, porque um cara vai pagar um aluguel num lugar aí com salário mínimo, ele não tem como pagar. Então é uma merda, é uma miséria. Então, todas as coisas, a roubalheira para todo lado, para eles aumenta quando eles querem dinheiro, montões de dinheiro, 30, 40 mil reais por mês, e fora os benefícios que esses parlamentares têm. Auxílio paletó, auxílio, tem direito a problema de apartamento, de não sei o que, isso e aquilo, e tudo. Depois, quando chega no fim, o cara tem um salário, se ele ganha 40 mil, ele ganha 80 mil. E ainda tem a verba, hein? Que é a verba que ele tem, cada um tem a verba. Então, o rombo nos cofres públicos brasileiros para pagar esse pessoal chega a bilhões, mais de 30 bilhões, talvez ou mais. Então, e essa situação, um dia desse aí para trás eu falei problema de precatórios, e eles estão vendo o problema de precatórios aqui do Brasil, né? Porque é injustiça também. E problema não só é de precatório, também direitos que a pessoa tem no tribunal aí, que às vezes botou lá uma questão lá na justiça e fica anos e anos. E aquela enrola, vai aqui para um lado, trânsito em julgado, não sei o que, e aquilo lá, e depois não paga nada pro cara. E aí vai ficando a situação. E o cara vai sofrendo, as pessoas vão sofrendo. No tempo desse Michel Temer, ele fez aí um decreto aí, que um cara que ele trabalhava do dia a dia, numa firma, e o cara, às vezes, ele fosse botar na justiça o direito dele, se o cara perdesse, o cara pagava. Que sacanagem é essa? Ainda tem ainda parlamentares, um bocado de deputado safado, né? Que ele não é pro povo, ele não ajuda todos eles lá e vota de certas coisas só para ferrar o trabalhador, né? Quando foi no tempo de seu Fernando Henrique, que eu estava no sindicato, quando o cara tinha coisa na justiça, o cara jogava lá na justiça, podia passar o tempo que fosse, não caducava. Aí Fernando Henrique pegou e jogou para 5 anos. Aí, se você tem uma causa na justiça naquele tempo lá e passar 5 anos, se você fosse, caducava. Aí você não podia fazer o processo. Depois Lula pegou e tirou 3, ficou 2 agora. Tirou 3. Então, com 2 anos, se você, às vezes, tem um problema na justiça e não corre e faz lá numa firma, você trabalhou, o que acontece? Caduca. Então, todos eles, não é bonzinho não, meu companheiro, né? Eles são bonzinhos, sabe para quem? Para ele, os filhos dele e os amigos. Porque para o povo mesmo, trabalhador, não é. Então, eu vou falar aqui para derradeiro, porque não está aprovado ainda, que esse 14º, quem falou nele foi o Paz Paim, do PT, né? Que falou. Então, e outros deputados também aí já falou também do deputado. Porque a gente deveria ter pelo menos um 14º, uma ajuda para os aposentados do Brasil, do 14º, uma ajuda para vir agora em dezembro para todo mundo,
porque a situação não está boa. A inflação corroeu as coisas e está uma situação miserável. Então, eu aqui, meus companheiros, vou me despedir, mas deixa escrito, como está aqui na minha camisa, Brasil, deixa escrito que não pode em 2022 entrar qualquer picareta. Eu não posso me candidatar porque eu não tenho partido ainda, porque o meu partido era um partido que era do PMDB, agora é MDB, mas só que eu não nem no PMDB eu não voto. Eu não tenho partido, o meu partido é o de Deus. Se um dia surgir algum partido bom, que bom não tem, mas que eu pudesse entrar, eu ia dar trabalho, viu? Porque eu sou o cara que eu não queria ganhar nada. Eu só queria botar para derreter. E ainda tem mais uma que eu vou falar aqui, o deputado federal, ele deveria trabalhar, quando ele entrasse para deputado federal, qualquer deputado, senador, qualquer um deles, do executivo, legislativo e legislativo. Não, legisladores, né? Que eles tivessem 35 anos como os outros. Para se aposentar. Para se aposentar. E depois, quando podia ser senador, sei quem fosse, eles entrassem lá e tinha de ser 35 anos a mesma coisa pelo aposentar. Ele poderia ser deputado e ganhar até o salário dele lá. Tudo bem, mas só que depois que ele saísse dos 4 anos, ele não tem aposentadoria não, 8 anos. Ele tem aposentadoria com 35 anos, igual o outro trabalhador. Então, quem são eles, por exemplo, que falam bem assim? O senador, deputado, Vossa Excelência. Vossa Excelência é o caramba. Você sabe quem é Vossa Excelência? Eu que sou eleitor, que bota ele lá, né? Vossa Excelência, tem de mudar isso. Vossa Excelência não. Quem é Vossa Excelência é o povo que bota ele lá, é nós. Eles são os nossos empregados, tá? Eles lá são os nossos empregados. Então eles se acham lá como Deus, mas não é Deus. Eles não são nada. Então, nós quem botamos ele lá, todo esses presidentes, todo esse pessoal, todos que eu falei, eles são os nossos empregados. Só que depois, quando você bota o indivíduo lá, o elemento lá, esse cara mal intencionado, você não vê mais o cara, o peste. Ele some. Você, com 4 anos, você não vê ele. Você só vai ver ele depois de 4 anos, que ele vai vir pedir voto de novo. Depois ele some. São uns verdadeiros picareta, né? E outro, muito obrigado, Brasil. Um abraço a todos os brasileiros e compartilhe. Fica com Deus. A Alzina está assistindo. Fica com Deus. Um abraço. A Alzina está assistindo. Aqui, ó. Vamos dar um abraço para a Alzina. Um abraço para comadre Alzina. Romário está assistindo. O Romário. Todo esse pessoal brasileiro, do Brasil inteiro. Fica com Deus, um abraço. Tamo junto. Compartilhe o vídeo. Compartilhe, por favor, compartilhe. Pra gente ter mais força para ver se vem alguma ajuda para aposentado. Que o aposentado ele tá ferrado, viu? Tá bom? Falou.